Estimados amigos, uma boa noite. Nos reunimos nesta terça-feira, dia 7 de dezembro, para este nosso bate-papo sobre este tema tão importante que é a liturgia. Tão importante que a igreja nos coloca a liturgia como a fonte e o ápice de toda a vida cristã. A fonte, quer dizer, é onde a igreja bebe do que é mais importante na sua vida, que é a graça de Deus. E o ápice, quer dizer, é o ponto mais alto da montanha, é de onde a igreja vê o seu horizonte de evangelização mais largo. Nós falamos aqui do Mato Grosso, da paróquia São Luís, a Catedral de Cáceres, que promove este grande trabalho de evangelização sobre a liturgia, e com grandes parceiros, como, por exemplo, a nossa diocese, a Diocese de São Luís de Cáceres, o nosso Regional Oeste 2, do estado do Mato Grosso, com suas dioceses, também a nossa querida Faculdade Católica do Mato Grosso, que tem um largo campo de trabalho hoje no nosso estado, se firmando como uma das maiores fontes acadêmicas do nosso estado, e também a ASLI, que é a Associação dos Liturgistas do Brasil, com liturgistas espalhados por todo este país, nos oferecendo grandes cursos, grandes conteúdos da fé, para que a liturgia seja aquilo que de fato ela é, a configuração da igreja celebrante ao mistério celebrado, que é o mistério de Cristo. E que alegria! Nós já tivemos 2 encontros anteriores, o primeiro falando um pouco sobre uma conceituação de liturgia, grosso modo, evidentemente, agora tem que aprofundar, e depois também a variedade litúrgica e a riqueza que a nossa igreja tem, porque às vezes imaginamos que a liturgia se compõe só da celebração da missa. A celebração da missa é o ponto referencial para o qual converge toda a evangelização da igreja e todos os outros sacramentos, mas é um dos aspectos. Nós temos uma variedade litúrgica imensa na nossa igreja, inclusive a celebração da palavra nas nossas comunidades, porque na América Latina, e particularmente o Brasil, nós temos a riqueza de uma paróquia como comunidade de comunidades, que é uma variedade muito grande. Cerca de 70% das nossas comunidades no Brasil não tem a celebração da missa dominical, tem a celebração da palavra, enriquecida cada vez mais pelos leigos, pela sua competência, pelo seu trabalho nas nossas comunidades. E no encontro anterior, nós tivemos uma riqueza muito grande sobre o Advento, que é este tempo que já começou domingo passado, e nos prepara para o Natal, com Dom Neri, que nos enriqueceu muito, bispo de Juína, aqui também do Mato Grosso, mostrando como que este tempo tem uma riqueza tão grande, tanto de conteúdo, quanto também de metodologia, que é a parte aplicativa do conteúdo da nossa fé na história, no tempo, porque tudo o que acontece, acontece no tempo. E nós vamos ver hoje, quando vamos falar sobre este intercâmbio entre o céu e a terra, a importância destes 2 elementos, destes 2 personagens fundamentais que compõem a história da salvação, Deus e o ser humano. Como é rico isto, que é o que nós vamos ver hoje. Então veja, para começar, eu gostaria de apresentar um pouquinho uma bibliografia que nós temos que convergem diretamente para este tema que hoje tratamos. E começo por este trabalho muito bonito deste grande teólogo chamado Bruno Forte, e é um livrinho pequeno de páginas, mas imenso, incalculável no seu conteúdo, chamado Introdução aos Sacramentos. E quando ele fala desta relação da ação de Deus que atua no tempo, veja que maravilha ele diz. Até podemos dizer que o sacramento é o advento de Deus à vida corporal e que toda a história da salvação, enquanto comunicação da vida divina aos seres humanos, mediante os sinais do tempo e do espaço, é a história do compromisso de Deus com a concretude da nossa história. Veja que maravilha. E ele diz, na verdade, o amor de Deus se incorpora à história
no intuito de se comunicar a nós e nos atrair para si. E veja como que ele conclui, ele diz assim: portanto, todo tipo de salvação voltada apenas para a alma, todo desprezo ao corpo e de suas exigências ficam excluídos do cristianismo, que é, por excelência, a religião do encontro histórico e sacramental com Deus. Mas veja que riqueza, pois esse tempo do advento que nos prepara para o Natal é exatamente isto: o mistério de Deus que se incorpora na história pela encarnação. Podemos até dizer que na encarnação se realiza o grande sonho de Deus, que é tornar-se gente, tornar-se ser humano. E Deus só faz essa experiência pela encarnação do Verbo. Olha só, é verdade? Antes da encarnação do Verbo, Deus não tinha ainda feito a experiência do que é ser gente, a experiência corporal do que é ser humano. E se encarnou para ser igual a nós em tudo, menos no pecado, como nos ensina as Sagradas Escrituras e os documentos da nossa igreja. Um outro material muito interessante, muito bonito, para esta questão de aprender um pouco da liturgia e etc., a relação com os sacramentos, é este material do querido Joaquim Madurga, que se chama Celebrar a Salvação, Iniciação à Liturgia. Isto é um livrinho simples, mas muito rico de conteúdo, com artigos curtos e 2, 3 perguntas que vale a pena ter em mãos. Mas nós temos uma riqueza muito grande também aqui da América Latina, que se chama Sacramentos, Praxis e Festa, do nosso querido Francisco Taborda, um teólogo de grande envergadura, e ele fala para uma teologia latino-americana dos sacramentos, e trata bastante, não só do conteúdo, mas também da metodologia aplicativa aqui na América Latina. Depois, um material muito rico, que já é do nosso conhecimento, é este aqui: A Ação Litúrgica, Sacramento e Celebração. Isto é de uma riqueza incalculável, do Luiz Maldonado, e está editado, esta edição aqui, pela Paulus. Vale a pena ler para poder aprofundar. Mas quero ainda mostrar um outro material, que é mais para estudos, que é esta coleção maravilhosa que se chama A Celebração na Igreja. Este volume 2 é sobre os sacramentos. Isto aqui, o organizador é o Dionísio Boróbio, um extraordinário, talvez um dos maiores liturgistas da nossa história. E ele faz uma compilação de tantos outros grandes liturgistas da história, mostrando um pouco a riqueza da liturgia. São vários volumes, né? E, por fim, gostaria de apresentar um material chamado Vocabulário Básico de Liturgia, que está editado pela Paulinas, que é do José Aldazábal, um grande mestre, onde bebi também nos meus trabalhos, na minha tese, muita coisa da sua riqueza. É um homem extraordinário e que produziu muito material de liturgia, principalmente no que se refere à Eucaristia. Ele tem um livro específico só sobre a Eucaristia. É um vocabulário básico de liturgia. É bom ter, porque às vezes aparecem os termos e a gente não sabe muito bem explicar, então a gente vai em quem entende das coisas, né? É com todo este material que nós queremos trabalhar hoje sobre este tema tão importante, que é a liturgia como encontro entre o divino e o humano. Então, vos convido a acompanhar esse nosso bate-papo, que vai durar aproximadamente 1 hora, e lembrando, para você que está nos acompanhando e que participa deste processo formativo na liturgia, que é bom registrar a sua presença, porque depois, tendo até 75% de presença, nós teremos um certificado da nossa Faculdade Católica do Mato Grosso, que está nos presenteando com este valoroso título também da formação litúrgica. Pois bem, meus queridos, hoje vamos falar
deste intercâmbio, a gente chama isso de intercâmbio econômico entre Deus e o ser humano, entre o céu e a terra, entre o infinito e o finito, entre o eterno e o temporal, entre o todo-poderoso e o limitado, mas que ambos se completam. E o grande sonho de Deus é, na verdade, salvar os seus filhos e filhas, querer o melhor para nós, como o sonho de qualquer pai, de qualquer mãe, e Deus é muito mais do que isso. E nós fazemos todo este trabalho de intercâmbio através do nosso universo sacramental, o universo simbólico, como nós vamos ver hoje. Na verdade, este grande intercâmbio entre o céu e a terra, ele se realiza em duas grandes etapas, grosso modo. Uma primeira é a que estamos preparando, o Natal do Senhor, na encarnação, onde Deus se torna carne humana, vem fazer a experiência de viver dentro de nós, na nossa realidade humana. É a primeira parte que Deus que desce do céu para fazer campo, para fazer história conosco. Nós falamos isto, a parte descendente deste intercâmbio. E depois temos a segunda parte desta relação entre o divino e o humano, que se dá na ressurreição de Jesus, na Páscoa. Um tempo que também é precedido por 40 dias da nossa preparação. Aí já não é mais simplesmente Deus que desce à terra, é Jesus que volta ao Pai, levando consigo o ser humano. Jesus abre uma avenida enorme e diz, é por aqui que vocês devem passar, porque lá onde eu esteja, eu quero que estejam também aqueles que me amam. Então veja, isso nós chamamos de intercâmbio entre o céu e a terra. Entre esses dois grandes tempos se estende, então, mais de 30 domingos, 34 na verdade, que chamamos de tempo comum, que conta a história comum, o dia a dia que Jesus vivia, as perguntas que faziam para ele, as parábolas e etc. Então veja, todo este universo de relacionamento que se dá dentro de um ano litúrgico, a igreja realiza isso através do seu universo simbólico. Na verdade, toda a história da salvação, ela é realizada através de encontros. Os grandes encontros que Deus faz com a humanidade. Vejam só, por exemplo, como que isto se dá e como que nestes encontros Deus passa pela vida humana. Um dos primeiros relacionamentos de Deus com a nossa vida é através da criação. Através da criação, Deus cria e faz tudo novo. Cria o céu, a terra, os rios, os pássaros, toda a natureza e também o elemento central da natureza, que é o ser humano. E ali Deus viu que tudo o que havia criado era bom, tinha valido a pena. Então veja, esta é a primeira maneira que os escritores bíblicos encontraram para mostrar essa passagem de Deus pela nossa vida. Só que não para aí. Depois, Deus quis constituir um povo e fez um grande encontro com Abraão, o patriarca. E pede a Abraão que comece essa caminhada com o povo. E Abraão assim o fez. Mas não só aí, além de constituir povo, Deus quer também que este povo não seja escravo. E fez um grande encontro com a pessoa de Moisés. E pediu para que fosse libertar o povo. Porque o nosso Deus, o Deus dos profetas, o Deus de Jesus Cristo, não é um Deus de escravidão. É um Deus livre e que quer os seus filhos e filhas também libertados. E Moisés faz este grande processo de libertação que nós já conhecemos a história. Mas também Deus passa pelo mundo através dos profetas. Olha a imensidade de profetas que tivemos na história da salvação, fazendo que o povo compreendesse e fizesse liturgias, isto é, celebrassem a graça de Deus na vida humana, que isto é a liturgia. Porque assim celebrando,
O ser humano glorifica a Deus e, glorificando a Deus, se santifica. Que esta é uma das razões, inclusive, que a nossa igreja nos ensina na Sacrosanctum Concilium, que é a razão de ser da liturgia. A glorificação de Deus e a santificação humana. E depois, a ceia judaica vai celebrar todos estes feitos, estes fatos, estes acontecimentos. Então, todo o Primeiro Testamento, na verdade, é uma passagem de Deus pela história da humanidade. E a cada vez que Deus vai passando pela vida das pessoas, vai salvando, vai reorganizando, vai reanimando, vai devolvendo a esperança que às vezes a própria história rouba. E não só aí, depois chega o grande evento da humanidade, que é a vinda de Jesus. Então Deus passa na pessoa de Jesus. Jesus que é o próprio Deus. E veja, Jesus na verdade é o grande anunciado pelos profetas do Primeiro Testamento. Todo o Primeiro Testamento está em função deste grande encontro que se dá na pessoa de Jesus Cristo entre o céu e a terra, entre o eterno e o temporal, entre o divino e o humano, entre o infinito e o finito, entre o ilimitado e o limitado. Tudo isso se dá na pessoa de Jesus. Por isso ele é o centro da história. Agora, é um Jesus que não cai do céu. Não é uma figura extraordinária que aparece de uma hora para outra. Não, é um ser humano que nasce em Nazaré, no seio de uma virgem, a Maria de Nazaré. A Maria que tinha uma família, que tinha pai, mãe, que era uma moça muito bem orientada na vida, muito bem resolvida na vida, e que aceita o sim, dá o seu sim, para que este grande sonho de Deus, de unir o céu e a terra, se realizasse na pessoa de Jesus. E aí conhecemos toda a história. Jesus nasce, vive, morre, que é um momento importante da história na cruz, mas não fica aí. Ressuscita. A ressurreição é muito maior do que a morte de Jesus na cruz. Por isso, quando falamos de liturgia, a referência não é a cruz. A cruz é um ponto de passagem. A referência é a ressurreição do Senhor. Então veja que riqueza nós temos na pessoa de Jesus. Mas Jesus não só faz tudo isso. Ele convoca uma igreja. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edifico a minha igreja. Convoca os apóstolos, e não só os convoca, como os envia em missão. No início, um grupo pequeno, que fazia suas liturgias, começando segundo a tradição judaica, que lhes era próprio, mas depois fazendo esta passagem da liturgia judaica para a liturgia cristã, onde já o centro não era mais a oferta de cordeiros e etc., de pães ázimos, mas era o próprio Cristo. Se celebrava no domingo, o dia do Senhor, o dia da ressurreição do Senhor. E Jesus, para deixar este legado para nós, celebrou a ceia. Tomai e comei. Isto é o meu corpo, que é dado por vocês. E estendeu isso aos discípulos. Fazei isto em memória de mim. Portanto, toda a dimensão de ceia do Senhor está ligado à missão. Não é a ceia pela ceia em si só, que já é de uma riqueza insondável, mas porque ela traz em seu bojo uma missão, e uma missão de serviço. Por isso, quando o evangelista fala da ceia, prolonga o ato litúrgico no serviço que Jesus faz ao lavar os pés dos discípulos. Veja só que riqueza este serviço que a igreja presta à humanidade por esses mais de 2000 anos, e Jesus alerta os discípulos: atenção, não descuidem disso, porque os poderosos fazem diferente, mas entre vocês não deve ser assim. Entre vocês deve fazer aquilo que eu ensino, que também era a mesma visão que tinha Maria, porque aprendeu tudo do filho, né? Fazei tudo o que ele vos disser. E a nossa igreja
nesses 2000 anos de história, faz aquilo que Jesus pediu. Não como um gesto simbólico, para dizer que isto representa Cristo. Não, mas faz aquilo que Jesus pediu. Tomai e comei, isto é meu corpo. Não é que isto simboliza o meu corpo. Isto é o meu corpo, dado por vocês. Então veja que riqueza que nós temos na nossa história. Agora, isto depois se prolonga na nossa vida, na nossa igreja, este intercâmbio entre o céu e a terra, porque Jesus não se isola da sua igreja. Jesus continua passando pela igreja, continua passando pela nossa vida permanentemente, através de uma metodologia, que aí então sim é de responsabilidade da igreja, para que esta passagem de Jesus se efetivasse na nossa vida, através do que nós chamamos de sacramentos, por exemplo, o batismo, que é a porta de entrada para todo este universo sacramental da igreja, mas também a Eucaristia, que é uma riqueza muito grande que a nossa igreja tem, aliás, a fonte, o sacramento referencial. Nenhum sacramento deve estar acima da Eucaristia. E, por consequência, também, e isto deveria se estudar bastante ainda na nossa igreja, nenhum sacramento que não deve colocar-se acima da Eucaristia deveria também impedir de ir à Eucaristia. Porque, normalmente, quem participa da mesa da palavra, que é a primeira mesa, deveria ser conduzido, obviamente, à mesa da Eucaristia. Não porque é bom, não porque é santo, não porque não tem pecado, mas porque, ouvindo a palavra, se dispõe à Eucaristia. Aquilo exatamente que nós rezamos antes da nossa comunhão. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Nós somos salvos pela palavra do Senhor que nos conduz à Eucaristia. Nem porque temos pecados e nem porque não temos pecados. Porque se a comunhão fosse somente para quem não tem pecado, na verdade, cá entre nós, ninguém deveria comungar, inclusive os que estão presidindo a celebração. Então a Eucaristia é a fonte. Ninguém deve ficar sem este alimento salutar na nossa igreja. Agora, a igreja deve sim ter uma metodologia tal que leve a pessoa a habilitar-se, entre aspas, para a Eucaristia. Porque quem nos habilita não somos nós mesmos, é o Espírito Santo que age na comunidade celebrante. Depois, não só isso, tem também a crisma, que é mais para os nossos adolescentes, os adultos, que é uma riqueza na nossa igreja. Jesus passa também, através do sacramento da reconciliação, que é uma riqueza, e este tempo aqui do advento, assim como também o tempo da quaresma, são tempos apropriados para este sacramento. Agora, também nós devemos ter uma metodologia tal que possamos oferecer esta graça de Deus a todos os cristãos católicos, porque às vezes, por causa de uma metodologia que não é muito adequada aos nossos dias, ou pela falta do ministro ordenado, nós deixamos o povo sem este sacramento. Então, veja, isso é uma falha nossa. Nós devíamos ter uma metodologia tal para oferecer o perdão de Deus, que é o que de melhor Deus tem para nos oferecer. Inclusive, o rito oferece 3 possibilidades de celebração da penitência, não é? Aquela normal, que é a auricular, a confissão individual, mas também a confissão comunitária com absolvição individual e a confissão comunitária com absolvição geral, que hoje quase que caiu em desuso e, em consequência, nós quase que perdemos, grosso modo, este sacramento da reconciliação, que é uma riqueza que a nossa igreja tem e que temos que revitalizar. Depois, o sacramento do matrimônio, que é também uma grande riqueza na família. O Papa Francisco está insistindo muito nesta questão da família, como o encontro de Deus na família. Em Amoris Laetitia, ele retoma muito isso e passa a chamar a família como uma igreja doméstica. É o lugar de encontro de Deus
com os seus filhos. E depois, evidentemente, o sacramento da ordem para o ministério ordenado e também o sacramento da unção dos enfermos, né? Que outrora se dizia outros nomes para este sacramento, né? Como extrema unção e etc. Não, este é um sacramento que todas as vezes que a nossa vida está em dificuldade, está em risco, como, por exemplo, para uma cirurgia, um momento de doença, etc., deveríamos receber este sacramento, porque é a passagem de Deus pela nossa vida, revitalizando a dimensão biofísica e também a dimensão espiritual da nossa vida. Agora, poderíamos perguntar, como que a Igreja organizou estes sacramentos desta maneira, estes 7 sacramentos? Claro, ela organizou percebendo o nosso próprio crescimento biológico. Por exemplo, vejam só que riqueza a dimensão sacramental, e vamos ver já já este acompanhamento da nossa vida biológica com a graça de Deus. É bom compreender antes disso o que é o sacramento, que é esta passagem de Deus pela nossa vida. Veja, a palavra sacramento, que ainda vamos retomar em outros encontros, na verdade é a junção de 2 palavras do latim. A palavra sacra, que quer dizer sagrado, daí a palavra via sacra, não é que celebramos na quaresma o caminho sagrado, a via sagrada. Sacra quer dizer sagrado, e a segunda palavra é a palavra mentum, que quer dizer um instrumento, um momento, uma ação, um gesto. Então, na verdade, sacramentum é um mentum sacra, um momento sagrado, um momento de bênção na nossa vida. E todo sacramento é isso. Um momento de bênção é um grande momento de encontro entre o divino e o humano, que se dá este intercâmbio salvífico na pessoa de Jesus Cristo. Então veja que riqueza nós temos neste universo sacramental que acabamos de ver. E isso tudo se dá através dos sinais que chamamos de sacramentos, são sinais sensíveis, quer dizer, é algo palpável, que nós podemos ver, tocar, isto é sensível, pertence à sensibilidade, são significativos, quer dizer, não é qualquer sinal. Não basta eu passar por uma pessoa e dizer, você está batizado, você está casado. Não, tem um conjunto de sinais significativos, que é a água, o óleo, a bênção, o sinal da cruz, a aliança, o óleo, tudo isso são sinais sensíveis e que têm sentido dentro da liturgia. E por causa disso, porque são sensíveis e têm significado, são eficazes. Quer dizer, produzem aquilo para o qual se destinam. O sacramento do batismo, de fato, torna a pessoa batizada, pertencente à comunidade, à Igreja de Jesus. E assim, o sacramento do matrimônio torna a pessoa como constituinte de uma nova família. O sacramento da ordem é eficaz, porque torna o ministro ordenado alguém capacitado, habilitado para realizar aquilo ao qual este ministério se destina. Então veja que riqueza nós temos no universo sacramental, que é o universo sensível. Depois uma outra coisa importante, que dentro deste conjunto que nós estamos vendo, se realiza o grande encontro com Deus através dos gestos humanos. Então se pode dizer que, na verdade, a essência da liturgia, quem realiza é Deus. No entanto, isto se dá através dos instrumentos que o ser humano tem à sua disposição, através dos gestos humanos que compõem todo o universo estético da liturgia, toda a sua visibilidade, que se pode dizer que é a parte corpórea da liturgia. Não é por menos que o Concílio Vaticano II, na Sacrosanctum Concilium, diz que todo este mistério de Cristo celebrado comporta, exige uma participação ativa, consciente e frutuosa da pessoa celebrante, tanto no seu aspecto individual, quanto também como eclésia, como igreja celebrante, não é? Uma participação ativa. Então pede para que não mais assistamos uma missa, mas participemos da missa.
de modo ativo, consciente, esta celebração, este encontro entre o divino e o humano, que chamamos de liturgia, não é uma neura coletiva, inconsciente. Não, tem que estar consciente. E depois, porque é uma participação ativa, quer dizer, a pessoa, dentro da sua corporeidade, está ali, é também consciente, por isso é frutuosa. Tem uma extensão na vida prática, porque de toda liturgia decorre, como de uma fonte, a missão a partir dali. Como vemos nesta própria imagem, olha, o sacramento, este encontro, é uma fonte que jorra eternamente na nossa vida. É muito importante. O Bocelli, Goffredo Bocelli, ele diz em um livro muito importante sobre o espiritual da liturgia, ele observa que talvez o futuro da liturgia não passa tanto pela estética, mas a grande pergunta é: o cristão católico, ele vive daquilo que celebra? Ele vive deste encontro que ele faz entre o divino e o humano, entre o eterno e o temporal, entre o infinito e o finito? Ele vive disto. Por exemplo, quem se batiza na Igreja Católica passa a viver do seu batismo, da graça que recebeu no batismo. Por exemplo, quem crisma, quem recebe o sacramento da crisma, neste encontro que Deus faz através da crisma, passa a viver daquilo que recebe na crisma, da graça do Espírito Santo que recebe na crisma. Quem casa na Igreja Católica, a família, o casal com os filhos, passam a viver daquela graça que recebeu no sacramento do matrimônio. Mas também, por exemplo, o ministro que é ordenado para o serviço exclusivo da igreja, não só do altar, mas da igreja como um todo, ao serviço do povo de Deus, ele passa a viver da graça que ele recebeu no sacramento. Isto é muito importante, isto é o futuro da vida litúrgica da igreja. Senão tudo é um teatro, que a gente vai lá, apresenta tudo, faz tudo muito bonito, mas depois não tem nenhuma consequência na nossa vida. Isso não vale a pena. Estes leves desvios que se tornam grandes devem ser corrigidos na nossa vida, para que a liturgia celebrada seja também a liturgia vivida, para que tudo aquilo que nós cremos seja digno de ser depois anunciado e também testemunhado na vida do dia a dia. Então, olha que riqueza. Agora, retomamos uma pergunta anterior. Como que a igreja organizou este universo sacramental em 7 pontos, desde o nosso nascer até o nosso desfalecer? Vejamos como que isto se dá. Na verdade, há uma relação muito próxima entre o sacramento e a nossa vida social. Por exemplo, quando nós nascemos no universo biológico, o que os nossos pais, o que a nossa mãe nos dá por primeiro para poder começar a viver? A gente tem fome quando nasce. Dá o leitinho primeiro, que é para a gente começar a viver. Também a igreja. O batismo é um nascimento para a fé. É uma riqueza que já a igreja nos oferece para que nós possamos entrar nesta caminhada dos filhos e filhas de Deus. Porém, não pode parar só aí no batismo, assim como também uma criança não fica só naquele leitinho que a mãe dá assim que nasce. Depois vem outros alimentos. Vem uma batatinha amassada, vem um macarrão, vem um suco, vem tantas coisas que depois, quando cresce, pode até comer um churrasco, que já não se engasga mais. Também na vida de fé. Não pode ficar só no batismo. Quando a criança vai crescendo, a igreja oferece um alimento mais sólido através da catequese, ao ponto de, já conhecendo um pouco mais da sua fé, ela possa se alimentar do elemento essencial, que é a Eucaristia. Mas também não para aí. Crescendo um pouco mais, aquilo que os pais assumiram quando era criança, agora, já com um conhecimento, com uma solidez maior,
ele assume no sacramento da crisma. Por isso, a igreja batiza uma criança, porque ela confia que, assim como os pais têm a responsabilidade de oferecer à criança o alimento, oferecer saúde, oferecer educação, oferecer tudo aquilo para o bem-estar da criança, tem também a responsabilidade de oferecer a fé, porque a fé não é um detalhe na vida da gente. A fé compõe o nosso essencial também. Por que os pais dariam tudo aquilo que é da dimensão biológica e não dariam aquilo que é da dimensão transcendente da vida, aquilo que nos leva além do nascer, crescer e morrer? Então veja a importância disso, de compreender isso na nossa vida, que muitos credos não compreendem. Depois vejam, até quando nós pecamos, que é próprio do ser humano, não existe um ser humano que não tenha pecado, a não ser pela nossa fé. A Virgem Maria não é concebida sem pecado, mas todos nós somos pecadores. A igreja nos oferece a graça da reconciliação. E já falamos que este é um sacramento que está quase que abandonado na nossa igreja e está na hora de revitalizar, de dar a ele o verdadeiro sentido e fazer com que o nosso povo tenha, além do conhecimento do valor deste sacramento, que é a graça de Deus que nos está disponível, também uma metodologia adequada para os novos tempos, para as novas gerações, para um mundo urbano e não mais um mundo rural como era outrora. E depois, claro, na constituição da família, quando a pessoa chega à idade de constituir família, a igreja acompanha também com uma graça própria que se chama de matrimônio, que é Deus que passa fazendo aliança com a família para constituir nesta família uma igreja doméstica. E que riqueza que é uma família, e não podemos deixar desandar, não. Temos que retomar cada vez mais o verdadeiro valor de uma família. E depois, a vida religiosa, é claro, não é? Ou o sacramento da ordem, para aqueles que se destinam exclusivamente à evangelização. Isto é, que não escolhem pela família biológica, escolhe por uma família espiritual, que é a própria paróquia, é o seu próprio trabalho missionário. E depois, também, até no momento de doença, a igreja faz com que Deus passe pela nossa vida, nos restaurando, tanto fisicamente quanto também espiritualmente. Então veja que sabedoria metodológica a nossa igreja teve no decorrer da sua história para fazer com que, desde o nosso nascer até o nosso desfalecer, a nossa vida, nestes momentos pontuais e importantes da nossa história, seja contemplada pela graça de Deus. Faça este encontro entre o eterno e o temporal, entre o divino e o humano, entre o infinito e o finito. Veja só que riqueza nós temos. Então veja, meus queridos, como é bom. Agora, todo este universo sacramental, ele tem efeitos na nossa vida, que são perceptíveis, na verdade. Basta a gente ter um pouquinho de atenção que a gente vê toda a riqueza que já está contemplada, inclusive nos próprios textos bíblicos. Na verdade, a graça de Deus passando pela nossa vida é exatamente para nos ajudar a fazer passagem também de um estado a outro, de um estado de pecado a um estado de graça, de um estado de doença a um estado de saúde, de infelicidade a um estado de paz, e assim por diante. Porque a passagem de Deus pela nossa vida é Páscoa. É a ressurreição do Senhor que nos ressuscita também com Ele. Então veja só, alguns textos bíblicos para a gente ver onde se fundamenta isto, onde tem algumas referências que nós podemos ver estas passagens. Primeiro, faço questão de citar o texto de Lucas 8, do versículo 22 seguintes, que é uma passagem do medo para a paz. Esse texto é aquele que se refere a Jesus quando pegou um barco e foi cruzar o lago
do outro lado e veio uma tormenta muito grande. E Jesus acalma as águas. Já estavam muito revoltas, né? E os componentes do barco, que eram alguns discípulos, passam de um estado de medo para um estado de paz. Volta à sua paz, o seu equilíbrio, a sua calmaria. Pois esse é exatamente o efeito da graça de Deus na nossa vida. Tirar o medo da gente. Uma vida de medo é uma vida que não tem sentido. É uma vida que não deixa avançar. Jesus insistia sempre, não tenham medo. Avancem para as águas mais profundas. Duc in altum, nos dizia o Papa São João Paulo II. Não ter medo, avançar, enfrentar as realidades que se apresentam a nós. E a graça de Deus é com o encontro entre o divino e o humano que nós adquirimos esta força, esta coragem. Mas também faz uma passagem de doença para a saúde. E apresento aqui o texto de Lucas 17, versículos 11 a 19, que é quando Jesus ia, indo para Jerusalém, passando pelo território da Galileia e da Samaria, que é uma região muito bonita. Se tiver uma oportunidade, visite esta região para você ver a riqueza que é isto aí, e todo o universo simbólico que ela contém na nossa fé. E alguns leprosos se aproximaram de Jesus, foram ao encontro de Jesus, pedindo a cura. E quando Jesus atua, quando faz com que o divino, a graça, entre na vida deles, ficam curados. Que riqueza! Aliás, é até um texto que nós vimos há poucos dias atrás, não é? É a passagem de Deus, a passagem da graça de Deus pela vida deles, que faz sair de um estado de saúde para um estado de doença. Mas também, Jesus faz passar de um estado de fome para um estado de fartura. E apresento este texto de João 6, que é um texto muito bonito, que também lemos esta semana passada, que é o texto dos 5 pães e de alguns peixes, 2 peixes, não é? E Jesus estava ensinando um pouco sobre a vida, o cuidado de Deus pelos pobres, etc. E já fazia 3 dias que a multidão estava ao redor. Jesus curando leprosos, coxos, cegos, aleijados, etc. E, de repente, ele sentiu pena. E ele falou para os discípulos, não podemos dispensar esta gente, porque corre o risco de desmaiarem pelo caminho. Veja o estado em que estava. E pergunta para eles, o que vocês têm aí na sacola? E André fala, Senhor, nós temos 5 pães e 2 peixes, mas o que é isso para uma multidão desta? E Jesus pede para todo mundo se sentar e pede, pois repartam, benditos. Repartam isso que vocês têm, porque às vezes nós não temos coragem de repartir. Nós queremos tudo para nós. E é verdade. A nossa ganância é tanta que alguns vão reunindo ao redor de si todas as riquezas do mundo que não sobra para os outros. É porque a graça de Deus ainda não passou pelo coração. Porque quando a graça de Deus passa, acontece exatamente o que aconteceu com os discípulos, com os poucos pães e os poucos peixes. Quando partilharam, deu para todo mundo e ainda sobraram 7 cestos. Então veja como que a passagem de Deus pela nossa vida, que significa conversão, nos ajuda a fazer essas passagens. Depois eu apresento ainda um outro texto, que é do pecado para a graça, porque temos um sacramento assim, não é? No nosso universo sacramental. E apresento o texto de Marcos 2, dos versículos 5 a 11, que é quando um paralítico é trazido a Jesus. Jesus estava numa casa e era tanta gente que não conseguiu entrar pela porta, então desceram o paralítico com cama e tudo pelo telhado. E Jesus, além da cura, diz algo que é muito importante, que às vezes nos passam despercebidos, que o nosso foco está na cura. Jesus diz, os teus pecados estão perdoados, por causa da tua fé. Isso te salva. Então veja, o perdão. E depois ainda outros textos, não é? Como Jesus vai acenar para Pedro, para os discípulos, a quem perdoardes os pecados, serão perdoados. Quer dizer, deixa a igreja este poder de fazer com que a pessoa saia
do estado de demência, o estado de pecado, de corrupção, para um estado de graça, de alívio, de retomada da história, de cabeça erguida, não é? Porque nós somos feitos para viver de cabeça erguida, para estar de pé, não é? Isso é uma coisa muito rica. Santo Irineu, bispo de Lyon, nos idos do século IV, ele dizia em francês: La grâce de Dieu e la gloire de Dieu, c'est l'homme debout. Quer dizer, a graça, a glória de Deus é o ser humano de pé. Portanto, quando nos recuperamos do nosso pecado, nos colocamos de pé diante da vida, de pé diante da família, de pé diante das dificuldades, dos desafios da vida e, evidentemente, de pé diante de Deus. E gostaria de apresentar um último ponto ainda desta fundamentação bíblica, que é a passagem da morte para a vida. E aqui o capítulo 11 do Evangelho de João retoma a história de Lázaro, não é? Quando Jesus chega diante de Lázaro, chora pelos seus sentimentos, pela amizade que tinha com Lázaro, e diz: Lázaro, vem para fora, bendito. Aí não é o teu lugar. A morte não é o lugar definitivo para o ser humano. O lugar definitivo para o ser humano é a vida. Não fomos feitos para a morte. A morte é um espaço. Nós fomos feitos para a vida. Quero que lá onde eu esteja, estejam também todos aqueles que me amam. É o nosso destino derradeiro. Então, meus queridos, tudo isso nos ajuda a fazer estes encontros salvíficos de Jesus, com Jesus, que é fazer a passagem. E estes encontros acontecem das mais diversas maneiras, em realidades muito diferentes, em culturas diferentes, realidades religiosas diferentes, né? E para todos, Jesus tem um socorro. Tem uma reação positiva, não é? Apesar das diferenças culturais. Portanto, a fé, a salvação de Jesus não é para um grupo pequeno. Jesus não pensa pequeno. Jesus pensa a humanidade. E não só a humanidade como ser humano, mas todo o universo, como nos orienta Paulo, que todo o universo será restaurado em Cristo. Portanto, a liturgia é também a graça de Deus distribuída para todos, não é? E os resultados, evidente que são diferentes. Os efeitos não são os mesmos para todos nós, porque isso depende das várias circunstâncias, das realidades culturais, do estado de ânimo de cada um e etc. Não é? Então veja só que riqueza tão grande nós temos. Então é importante 3 conceitos para compreender bem isto. Primeiro, qual a ideia de Deus que tem na nossa cabeça? Se é um Deus do nosso interesse ou se é de fato o Deus de Jesus Cristo, misericordioso. Se é um Deus exclusivista de um grupinho ou se é o Deus de Jesus Cristo que é para todos. Se é um Deus para aqueles santos ou se é um Deus para todo ser humano que é filho e filha de Deus. Depois, qual a visão de igreja que nós temos? Porque às vezes temos uma visão de igreja um pouco distorcida. Igreja dos privilégios, dos príncipes e etc. Né? O Papa Francisco tem insistido que não é mais hora de ter príncipes na igreja, é hora de ter servidores, e a igreja é para servir, não é? Os outros fazem de outras maneiras, os poderosos, mas entre vocês não deve ser assim. Depois, qual a ideia de pessoa que nós temos na nossa cabeça? Às vezes nós temos essa ideia só muito limitada, reducionista, de pessoa como corpo e alma, que deve salvar a alma e abandona toda a corporeidade da pessoa, não é? A pessoa não é só isto, não. A pessoa tem a sua dimensão biofísica, que é toda a sua corporeidade, tem a sua dimensão psíquica, que são as suas emoções, os seus sentimentos, e tem toda a sua dimensão espiritual, que é a dimensão transcendente, que faz com que a vida da pessoa vá além do nascer, crescer e morrer, que é próprio dos outros animais, mas não dos filhos e filhas de Deus. E depois, evidentemente, dentro de tudo isto aí, contemplar a qualidade da ação litúrgica. E esta qualidade da ação litúrgica depende muito da igreja reunida, da igreja celebrante. Preparar bem. Liturgia não se improvisa, se prepara. Então veja só quanta bondade nós temos, quanta riqueza neste intercâmbio entre Deus e o ser humano.
Para concluir um pouco, gostaria de apresentar um pouquinho este esquema muito bonito que eu acho, nesta relação entre Deus e o ser humano, não é? A relação é entre Deus e a pessoa celebrante, o eu, tanto pessoa celebrante na sua individualidade, como pessoa que ali está, como também pessoa eclesial, que é toda a igreja que celebra. Até deveríamos corrigir um pouquinho aqui uma linguagem nossa, né? As pessoas perguntam para o padre, é o senhor que vai celebrar a missa hoje? Não é o padre que celebra. Quem celebra é a igreja reunida. O padre tem um ministério, portanto, ele preside a celebração da comunidade, que se distribui em tantos outros ministérios. Então, é toda a igreja reunida que é igreja celebrante. Então, veja só que envolve também os outros. E, além disso, envolve a natureza. Tanto que toda a riqueza metodológica da liturgia, o savoir-faire da liturgia, o know-how da liturgia, o saber fazer da liturgia, se dá no seu universo simbólico. Por exemplo, na água que nós utilizamos, é um elemento da natureza. O pão que nós utilizamos na liturgia é trigo. O vinho que nós utilizamos na liturgia é natureza, é uva. Também a cruz pode ser de madeira, de ferro, são elementos da natureza. A vela que utilizamos é cera. O incenso, que é carvão e outros elementos de essências, não é? O óleo que nós utilizamos vem da natureza. Até as cores litúrgicas são as cores que estão presentes na natureza. Então, veja só, que este encontro, este intercâmbio entre o divino e o humano que se dá na pessoa de Jesus Cristo, se realiza sacramentalmente, é mediado pelos elementos da natureza. Olha que sabedoria teve Deus para nos colocar em contato com ele, de modo que a celebração litúrgica seja a configuração da igreja celebrante ao mistério celebrado, que é o mistério de Cristo. Isso é o coração da liturgia. Isso é uma riqueza muito grande. Portanto, concluo dizendo que celebrar para nós é uma grande riqueza. Mas o que é celebrar? Celebrar, na verdade, é fazer este encontro entre o divino e o humano que estamos retomando desde o início do nosso trabalho de hoje. Agora, celebrar o quê? Então, nós celebramos o mistério de Cristo na nossa vida. Ou a nossa vida integrada no mistério de Cristo. Fazendo com que, celebrando através do universo sacramental, a vida da igreja celebrante ou da pessoa celebrante seja configurada ao mistério celebrado. Agora, como celebrar? Nós já vimos através do universo simbólico da igreja. A igreja tem toda uma metodologia que é cultural, que se agrega na história e depois se compõe, então, toda uma ritualidade para chegar à riqueza insondável que nós temos hoje numa liturgia. E quem é que celebra? Na verdade, na essência, quem celebra é Deus. Agora, celebra através de toda a metodologia da igreja. Então, no fundo, Deus celebra, mas celebra através da nossa ação litúrgica, da corporeidade litúrgica. Podemos dizer, então, que quem celebra é a Santíssima Trindade. É o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo. A Santíssima Trindade celebra através da igreja que ali se faz presente. Então, veja que riqueza extraordinária nós temos. E assim, então, nós queremos concluir dizendo também sobre os desafios que nós temos hoje para fazer liturgia assim. Porque, às vezes, vamos acumulando na história tanta poeira na liturgia que depois a gente já não percebe mais a essência, não é só ver aquilo que vai se configurando ao redor e perde a essência. Como tem um mês de muito vento, não é? Que às vezes o vento vai levando folhas para cá, para lá, lixo, e depois nós chegamos na nossa casa, dá a impressão de que só tem ali este lixo ao redor. É preciso limpar. A liturgia também tem que voltar à sua pureza, à sua inteireza, que é a graça de Deus que se manifesta ali, através do universo simbólico, nas pessoas.
que ali estão celebrando, que é a igreja celebrante. Hoje nós temos grandes desafios. Cito apenas 4 ou 5. O desafio da urbanização, com todos os problemas sociais que ali estão. Nós saímos, nas últimas décadas, de um mundo rural para um mundo urbano. E isto fez uma mudança na nossa vida fundamental e muito boa, inclusive, em alguns aspectos, e deficiente em outros. A liturgia, em muitos aspectos, não entrou ainda totalmente no universo urbano. Tem que retomar esta riqueza urbana para ver como fazer liturgia ali nas nossas periferias, não é? Nós ainda estamos com grandes templos e não conseguimos ainda fazer com que a liturgia seja também uma liturgia em saída. Nós ainda estamos esperando que o povo venha até o templo. É preciso fazer este reverso, como está pedindo o Papa Francisco agora. Uma igreja em saída, e podemos dizer também de uma liturgia em saída, que vai ao encontro das pessoas, numa verdadeira missão evangelizadora. Depois, um outro grande desafio dos nossos dias, e especialmente para a liturgia, que é a realidade virtual que estamos vivendo. Este mundo virtual entrou e temos, já agora a pandemia nos forçou um pouco mais, não é? A entrar neste universo, que é inclusive o que estamos utilizando hoje para chegar até você. Mas isso é um universo que está todo ainda para ser explorado, tanto na sua dimensão teológica, quanto na sua dimensão metodológica, porque a maioria de todos nós somos migrantes digitais, não somos nativos digitais. E há uma diferença muito grande entre o migrante e o nativo, não é? Basta ver quando um estrangeiro vem falar conosco, como que logo nós já perguntamos de que país você é. É porque é um estrangeiro, é um migrante, não é um nativo. O nativo nós conhecemos quando ele abre a boca. Na liturgia no mundo virtual também é assim. Uma outra realidade, um outro grande desafio é a questão da família. Como trabalhar a liturgia agora numa família bastante desagregada, com essas novas configurações familiares e etc. A liturgia terá que retomar isto para ver o que fazer agora com esta nova geração. Porque sabemos que a missão primeira da igreja não é guardar normas antigas, nem o que já é do passado. O passado foi agregado já ao nosso conteúdo teológico, aos nossos ritos. Nós somos convocados hoje a responder àqueles que batem à nossa porta. E com as suas realidades, não as realidades da Idade Média, que não temos mais nenhuma obrigação de responder, mas responder àqueles que clamam hoje à nossa porta, aqueles que gritam diante de nós. Então, veja, um quarto ponto, que eu vejo assim muito importante hoje para a questão litúrgica, é o mercado religioso. Muitas vezes estamos transformando a liturgia em um comércio do sagrado, uma compra e venda, uma negociação. Nós não estamos habilitados para negociar com Deus. Toda a negociação que tinha entre Deus e a humanidade já foi feita na pessoa de Jesus Cristo, na cruz de Cristo, que é a negociação da salvação. A partir da cruz, morte e ressurreição do Senhor, nós somos destinados à salvação. O ser humano não está habilitado para negociar com Deus. Então, quando você vê alguém negociando o sagrado, atenção, coloque uma luz amarela lá, porque precisa cuidado. E nós estamos hoje no tempo do comércio do sagrado. Inclusive, estas coisas às vezes estão entrando na nossa igreja, advindas de outros credos que não são o nosso, não tem a nossa teologia. O mercado religioso não é da Igreja Católica atualmente e não pode entrar na liturgia. E, por fim, um grande desafio, manter viva a esperança do povo. Em tempos tão difíceis como estes pandêmicos que estamos vivendo, como manter viva a esperança do povo. O Papa Francisco tem insistido nisso, em Fratelli Tutti, e tantos outros escritos e documentos, ele está usando o termo esperançar. Não é? Não deixe que as dificuldades, os desafios roubem a vossa esperança e a alegria de viver. Não deixemos também que o mercado, o comércio do sagrado roube a nossa liturgia. Não deixemos que o mundo virtual roube a nossa liturgia.
Mas revitalizemos, estudemos para oferecer o melhor que temos nas circunstâncias que temos, que é responder a esta geração que bate hoje à nossa porta. Meus queridos, fico tão feliz de fazer este bate-papo com os senhores, as senhoras, neste nosso terceiro encontro de liturgia, e aceno para a realidade, não é, que é assinar lá a sua presença, para que depois, no decorrer, nós temos ainda, são 14 encontros ao todo, né? Então temos ainda 11 encontros pela frente. Isto aqui é uma riqueza, a liturgia da Igreja Católica é de uma riqueza extraordinária, que é uma pena que nós não a conheçamos bem, não é? Freud dizia, só o conhecimento traz o poder, mas não o poder de dominar o outro, o poder de fazer bem, o poder de discernir, o poder de explicar com conhecimento, com fundamento bíblico, com fundamento documental, com fundamento pastoral, para responder às necessidades do nosso tempo, não é? Então, veja só, estudemos, porque este conhecimento é fundamental, porque quem conhece bem, faz bem. Quem conhece mais ou menos, faz mais ou menos. E quem conhece mal, não tem como fazer bem, conhece mal. E para o nosso próximo encontro, já deixo aqui o convite, será agora já no dia 21 deste mês, quase nas vésperas do Natal. E o tema é os vários aspectos da celebração litúrgica. A liturgia celebrada na igreja, celebrada pela igreja e celebrada para a igreja, porque a liturgia, na verdade, é para iniciados. Deveria ser assim, não é? Então, temos que iniciar a nossa igreja na sua caminhada litúrgica, como os que estamos fazendo com esses nossos encontros de formação, para a gente conhecer bem. Então, aqui vai se fazer uma distinção um pouco entre o conteúdo da nossa fé, que é a graça de Deus, a teologia, e a metodologia da nossa fé, que é o jeito humano de fazer liturgia. E quem vai nos auxiliar a refletir sobre esse tema é um grande amigo, um grande teólogo também, o padre Antônio Elcio Pitico, que é o reitor do seminário de Brodowski, lá em Ribeirão Preto, e que também é o tesoureiro da ASLI, a Associação dos Liturgistas do Brasil. Veja só, meus queridos, que alegria poder trabalhar esses temas tão importantes e fazer chegar aí à sua casa toda esta riqueza que a nossa igreja tem disponível para nós e que às vezes não vamos ao encontro. É preciso ir ao encontro. A graça de Deus que está disponível na liturgia é mais ou menos, comparando mal, porque a graça de Deus é incomparável, como uma torneira que está sempre jorrando água, é uma fonte inesgotável. Mas é preciso pegar o copo e colocar lá na direção certa. Se colocamos o copo ao reverso, com o fundo para cima, a graça continua jorrando sempre, mas o copo jamais encherá de água. É preciso colocar o copo de boca para cima. É preciso colocar a nossa vida à disposição da graça de Deus. E isso nós fazemos na liturgia. Então, agora, indo para as nossas celebrações, principalmente neste tempo aqui do Advento, que estamos preparando o Natal, não é? Sempre com esta visão. O que é da graça de Deus que está acontecendo e como eu devo disponibilizar a minha vida para receber esta graça de Deus, para fazer o encontro entre o divino e o humano, o eterno e o temporal, o infinito e o finito, considerando, evidentemente, as verdadeiras distinções, que são homéricas, são gigantescas, mas que são os dois personagens que compõem a história da salvação. Deus quis utilizar-se da fragilidade humana para tudo isso, como Jesus fez com os discípulos, como Jesus fez com todas as pessoas com quem ele se encontrou. Veja que riqueza, meus queridos. Por isso, muito obrigado da vossa participação, que tenhamos todos uma boa noite, fiquemos atentos. Depois também, como já de costume, será enviado pelo WhatsApp, pelo e-mail, também este curso, para que possamos retomar. Também você que está acompanhando nos salões paroquiais, como sabemos, Taubaté, Pontes e Lacerda, também lá em outros lugares, Cuiabá, aqui também na nossa diocese, várias paróquias, não é?
fazendo este encontro nos salões paroquiais, para que depois o padre, o pároco, vendo esta realidade, possa também adaptar na sua realidade local. Porque a liturgia tem que ser enculturada na realidade. Não é? A graça de Deus é para todos, mas depois as realidades são diferentes. Então, convido a você, padre, que está participando conosco, depois adaptar isto aí na sua paróquia, com qualidade, com competência, para que a tua comunidade tenha o melhor possível, que é a salvação. E essa salvação se dá pela configuração da pessoa celebrante, ou da igreja celebrante, ao mistério celebrado de Cristo. Que Deus abençoe a todos, tenhamos todos uma boa noite, um bom final de semana, uma boa caminhada para o Natal.